Eu quero cumprimentar todos vocês neste dia com a paz do Senhor Jesus e trazer uma palavra de salvação. Quero ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve mais para nada, não serve para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra do Senhor. Nós queremos ser salvos. Todo ser humano, com certeza, tem desejo de salvação. Ninguém tem desejo no coração de perdição. E essa é uma palavra de salvação para nós. Glórias a Deus por isso, porque Jesus viu uma grande multidão que vinha após ele. Jesus atraía as multidões, as pessoas queriam ficar perto de Jesus, como nós também queremos, como a maioria das pessoas querem, nem todos. Mas vamos dizer daqueles que querem estar perto de Jesus. Então, eles vinham segundo Jesus por vários motivos, porque Jesus curava, Jesus fazia sinais e maravilhas, tinha uma boa palavra de poder, palavra de autoridade, e ali as pessoas vinham seguindo. Mas toda aquela multidão que seguia Jesus não era discípulo de Jesus. Jesus, a princípio, teve 12 discípulos, que estavam ali dia após dia, aprendendo com ele, para ser como ele, para imitá-lo, para aprender com ele. E estava ali convivendo em erros e acertos, mas perto de Jesus. E a multidão estava seguindo Jesus. O que Jesus fez? Ele olha para aquela multidão e traz essa palavra. Se alguém amar mais ao seu pai, olha que palavra profunda, sua mãe, irmão, irmãs, família. Família é algo precioso para o ser humano. Com certeza você ama a sua família como eu amo a minha família. E nós queremos o melhor para a nossa família, fazemos tudo o que podemos, embora muitas vezes erramos, mas queremos estar com eles, oramos por eles, ajudamos, convivemos. Assim é com cada família. Quando você tem amor pelos seus pais, pelos seus filhos, então, você quer fazer de tudo. Você, normalmente, pai, mãe, faz tudo pelos filhos. E até diz assim, faça mal para mim, mas não faça para o meu filho. Não é verdade? E aqui o Senhor está dizendo para nós não amarmos nossa família? Claro que não. Nós devemos amar nossa família. Mas nós devemos amar mais a Jesus do que a nossa própria família. E aí vem algo para nós pesarmos numa balança. Algo muito profundo. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos amar mais ao Senhor. E quando Jesus olha para aquela multidão, ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, começa por aí, o querer. Então hoje o Senhor está perguntando: você quer ser discípulo de Jesus? Verdadeiro discípulo? Ou quer acompanhar Jesus como a multidão? Porque
a multidão acompanhou Jesus, muitos até a cruz, mas nunca se tornaram um discípulo de Jesus. E para chegar ao Pai, tem que ser através de Jesus. E para ser através de Jesus, é necessário se tornar um discípulo de Jesus e aprender com Jesus. Então, pondere numa balança. Quanto tempo você dedica à sua família? Trabalhando para sustentar a sua família. Vamos começar por aí. Ajudando ou se preocupando. Em comunhão, partilhando o pão, conversando, orientando os filhos. E quanto tempo você dedica a Jesus? Às vezes é difícil tirar algumas horinhas na semana para congregar, alguns minutos do dia para orar, ler a palavra. E aí nós pensamos, amamos a Jesus mais do que a nossa família? Quando Jesus disse família, ele já estava dizendo aquilo que é uma das coisas mais importantes para a maioria das pessoas. Então, o que dizer das outras coisas? Se nós devemos amar Jesus mais do que a nossa família, muito mais ainda do que nossos bens, nosso trabalho, tudo que nós temos nessa terra tem que estar em segundo plano. Acima de tudo é Jesus. Então, primeiro é o querer. Você quer ser discípulo? Eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Amar mais a Jesus. Pense nisso e comece a amar mais a Jesus. Faça uma reflexão. Se você não estiver amando, comece a amar mais a partir de hoje. Como? Como amar Jesus? Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quais são os mandamentos de Jesus? Estão aqui, ó, na palavra do Senhor. Quanto tempo você gasta com a palavra do Senhor? Quanto tempo eu gasto? E quanto tempo nós gastamos com outras coisas? Ah, mas eu preciso trabalhar. O Senhor sabe as horas que você precisa trabalhar. E as outras horas? Quanto tempo eu dedico a outras coisas? Não preciso nem falar, né? Aquilo que todos falam. Quanto tempo eu gasto nas redes sociais? Quanto tempo eu gasto assistindo séries? Ou descansando, que é para o meu próprio bem? Existe um nível necessário de descanso. Existe um nível de comodismo e deixando o Senhor Jesus de lado. E cada um que tem que analisar. Não um olhar para o outro, não eu olhar para você, mas eu olhar para mim mesmo. Porque essa palavra falou muito ao meu coração. E se eu quero ser discípulo, eu preciso amar a Jesus. E amando a Jesus, eu vou me dedicar a Ele, a obedecê-lo. O que Ele disser, eu tenho que fazer. Mas será que eu sei o que Ele está dizendo? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas que nós nem sabemos o que Ele quer de cada um de nós nesse dia e nessa hora. Você sabe o que o Senhor quer de você nessa hora, nesse dia? Mais do que a mim, não pode ter nada, Jesus disse. Senão não podemos, não adianta, não podemos ser discípulos. Estaremos na multidão, nos enganando a nós mesmos. E além disso, carregar a cruz. E a cruz que você vai carregar é a renúncia de todas essas coisas. Não é assim, ai, eu tenho uma pessoa que me dá tanto trabalho, essa é minha cruz. Meu trabalho é minha cruz, minha esposa é minha cruz. Não, tomar a sua cruz é fazer a vontade do Pai, é uma renúncia que você vai fazer, porque amar ao Senhor vai exigir muitas renúncias. Então o que o Senhor fala? Pondere, não é levantar a mão, eu aceito Jesus, eu quero ser de Jesus. Esse é o primeiro passo, mas tem que vir de lá do coração. Renúncia. Então você vai parar e pensar o que é seguir a Jesus. Reconheça que você é um pecador e sem Ele está perdido. Tem um vídeo anterior que eu falo sobre isso profundamente. Que quem quer vir a Jesus precisa reconhecer que é pecador e que está perdido sem Ele. Depois disso você tem que decidir se você quer ser um discípulo de Jesus. Se arrepender de todos os seus pecados. E começar a entender o que é ser um discípulo. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você creu. Depois que você creu, Jesus disse, ide, fazei discípulos, ensinando a todas as nações. Então aqui a palavra ensina. Aqui, hoje você está tendo um aprendizado. Você tem que ponderar o que é ser um discípulo de Jesus. E Jesus dá um bom exemplo aqui.
vai construir algo. Aqui Jesus disse uma torre. Vamos pegar um contexto atual. Vai construir uma casa. O que você faz? Primeiro você vai ver o que você precisa. Você precisa de um terreno, você precisa dos materiais, mão de obra, você vai calcular, você pensa como vai fazer, vai organizar as etapas para que você conclua a sua casa. Senão você vai parar no meio, aquela construção vai ficar abandonada, como a gente vê algumas por aí, as pessoas vão reclamar, os vizinhos, porque essa construção está abandonada, está entrando indigentes, pessoas para usar droga lá dentro, não conseguiu concluir. Ou então, aqui o Senhor dá mais um exemplo, não só o da construção, mas aqui o segundo exemplo é uma guerra. Você vai entrar numa guerra, você vai entrar numa batalha, um rei vai entrar. Ele vai analisar. Não adianta ir para a guerra para morrer todos os soldados. Se ele não tiver condição, ele desiste da guerra. Ele levanta um acordo de paz lá, envia enquanto o inimigo está bem longe e fala, não vou para essa guerra. Ou não vou começar essa construção. Então você quer ser discípulo de Jesus ou você vai dizer, não, isso não é para mim. É uma escolha. O Senhor nos deu livre escolha. E nós podemos escolher. Quero ser discípulo. Mas quando você decide amar a Jesus de todo o seu coração, com certeza você vai querer ser um discípulo verdadeiro dele. Entregar a sua vida, tomar sua cruz. Você vai renunciar a tudo. Podem te chamar de bobo, né? Podem te chamar de ignorante, de pessoa de cabecinha pequena, né? Apequenados, como a gente ouve, né? Incultas, pessoas que não são inteligentes, mas a sabedoria humana é terrena, o Senhor fala, é diabólica, é animal. A sabedoria verdadeira vem do alto e o Senhor nos ensina a ser discípulo dele. E para ser discípulo tem que renunciar a tudo. Avalia o que está tomando conta da sua vida hoje. As suas preocupações, a sua ansiedade, os debates políticos, os problemas que o mundo está enfrentando e que não são pequenos e que não vão melhorar, porque o mundo está caído. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você não vai viver para esse mundo. Aí já é uma renúncia. Os valores desse mundo serão renunciados. Você não vai ter prazer nas coisas que todos têm, porque os prazeres do mundo estão aí. Na diversão, na vaidade, nas bebidas, nos prazeres, nas fofocas, nas políticas, debatendo, brigando, perdendo as amizades, né? Até mesmo na questão da doença atual, muitas polêmicas, brigas por causa disso, desentendimentos. Mas se você quer ser discípulo de Jesus, negue tudo isso e negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga para fazer a vontade do Pai. Aí você vai mergulhar nesse livro que é a palavra de Deus, conhecer a vontade de Jesus, que é maravilhosa. Ele não prometeu somente tempo bom, porque ele disse teremos aflições, e muitas, porque estamos vivendo muitas. Mas ele está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Então o Senhor diz aqui para nós, você pode ir para a guerra, se você quer ir para a guerra e vencer, revista-se de Jesus, da armadura do Senhor, e vai em o nome do Senhor. Quer edificar a sua vida em Deus, essa construção, pondere. Vê se você quer renunciar a tudo, amar mais a Jesus, se dedicar à oração, à palavra, fazer a vontade dele, congregar, porque nós somos igreja e ninguém é corpo de Cristo sozinho. Estar ali junto, fazendo a obra do Senhor, orando, ajudando as pessoas, tendo compaixão, amor, não julgando, dando a outra face, amando os inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dando de beber, isso é ser um cristão. É estar na presença do Senhor. Não é trocar, eu quero servir Jesus, mas eu quero bênçãos, eu quero cura. Não, se você estiver doente, você vai servindo a Jesus. Se Ele quiser, Ele vai te curar. Senão você vai dando glórias a Ele, mesmo na enfermidade. E aqui o Senhor fala que qualquer de vocês que não renunciar a tudo, sabe o que é tudo? Eu parei para pensar, tudo é tudo. Eu tenho que renunciar a tudo. Amar a Jesus e amar a sua vinda, porque Ele vem buscar aqueles que amam a sua vinda.
E ele vai voltar, Jesus vai voltar. Então, aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Se você está querendo ser discípulo, ou se você é um discípulo, renuncie a tudo. Ou então não renuncie e não seja discípulo. Não existe meio termo para Jesus. Ele disse, não pode. E aquilo que Jesus fala está falado. Não adianta nós queremos darmos um jeitinho. Talvez dentro de nós você pode ter renunciado 90%, mas 10% ainda não renunciou. Então não é tudo. Então ainda não é um discípulo. Você está num processo de ser um discípulo do Senhor. Mas nós temos que renunciar a tudo. Senão nós não vamos prestar para nada. Para nada. Porque o sal, quando ele não tem sabor, não serve nem para adubo. É só para ser jogado fora. E o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros discípulos dele. E aquele que tem ouvidos espirituais. Escute hoje o que o Espírito Santo está dizendo. E se você ouviu, através do Espírito, essa palavra, comece a pedir discernimento para o Espírito Santo, como eu tenho pedido. O que eu tenho que renunciar. O que eu preciso ouvir. O que eu preciso deixar. E o que eu preciso agir. O que eu preciso fazer. Para que eu ouça todos os dias a voz do meu Senhor. Porque eu sou discípula dele. E ele diz, faça isso e eu possa fazer. Estou agradando ao Senhor a maneira que eu estou falando. A maneira que eu estou vivendo. Que eu estou pensando. O modo que eu tenho de trabalhar. Como eu organizo o meu tempo. A minha disciplina. Eu tenho pedido muito isso para o Senhor. Porque nós nos perdemos no tempo. Fazemos aquilo que não deveríamos, na hora que não deveríamos. Deixamos de fazer, porque não temos disciplina em Jesus, na direção do Espírito. Mas Ele está nos ensinando. O Senhor tem falado comigo essa semana toda esta palavra. Já compartilhei essa palavra com meu esposo. Primeiro o Espírito Santo compartilhou comigo e tocou profundamente no meu coração. Mude. Seja uma verdadeira discípula de Jesus em tudo. Escute o Senhor desde a hora que acordar até a hora de dormir. Faça isso ou não faça aquilo. É desse jeito, é assim que Jesus quer. Ai, glória a Deus. Ele tem falado comigo. Compartilhei com meu esposo. Sentei na hora do almoço, li essa palavra com ele, compartilhei. Compartilhei com os irmãos no culto quarta-feira. Mas muitas vezes não consigo expressar aquilo que o Espírito está falando no meu coração. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. E o Senhor está chamando discípulos verdadeiros para o reino, para a honra e glória do Senhor. E se não fosse Ele, essa palavra não estaria tocando no meu coração, porque Ele nos escolheu primeiro, e Ele te escolheu para ser um verdadeiro discípulo, e está te chamando nesse dia, para fazer parte desse exército, que vai analisar a guerra, mas vai falar, sim, eu vou como um soldado, como um discípulo, e vou vencer, porque já renunciei a tudo. Estou amando a Jesus de todo o meu coração. Quero fazer tudo que Ele falar, nos mínimos detalhes, porque Ele fala, faz assim, faz dessa maneira, assim você está me agradando, assim não, assim eu não gostei. E aí nós nos arrependemos, vamos aprendendo, não é de uma hora para outra, a ser sensíveis à voz do Senhor. E que essa palavra venha tocar no seu coração nesse dia e te trazer para mais pertinho de Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, receba neste dia. Receba Jesus, seja um verdadeiro discípulo dele e viva para ele. O Senhor vai te ensinar cada dia e você vai aprender com ele. Vai ter paz, a presença dele em todos os momentos, o direcionamento do Espírito Santo e a alegria da salvação. Vamos orar? Eu quero orar com você. Senhor, lemos a tua palavra e eu creio que é do teu coração, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a cada um que está orando comigo nesta hora, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada adulto, que seja, Senhor, fortalecido, que tome a decisão, em primeiro lugar, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, se ainda não o fez. E se já fez, que tome a decisão, Senhor, de se tornar um verdadeiro discípulo, renunciar a
tudo, 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 por amor a Ti. Ouvir a Tua voz, tomar a cruz e segui-lo. Eu entrego todos nas Tuas mãos, a minha vida e todos que acompanham essa oração comigo, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor trabalhe em cada vida, em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, reinando nesse dia e sempre. Um forte abraço.